Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor de volta nessa tarde de terça-feira para podermos falar de um assunto muito importante. Segundo o jornalista muito respeitado Paulo Vinícius Coelho, Palmeiras encaminha venda de Rony para o Fluminense e revela detalhes dessa negociação, tá? Vem comigo nesse vídeo porque a informação está completinha e eu quero te atualizar sobre essa negociação que está acontecendo entre Palmeiras e Fluminense. Vou te passar tudo, vou te passar também as coisas do lado do Rony. Então, depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner, para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, beleza? Vídeo agora importante no nosso canal, tá? Então, ó, senta o dedo no like, vamos estourar esse vídeo também de like, eu preciso muito do teu apoio para poder a gente seguir crescendo o nosso projeto aqui no canal. Deixa o like, compartilha essa live, se inscreva no canal e comenta também, deixa a tua opinião aqui, tá bom? Vou te passar tudo que saiu aqui agora no UOL, tá? Trazido pelo Paulo Vinícius Coelho. Show de bola? Deixa eu ler a matéria e depois eu vou botar para vocês o áudio da voz do Paulo Vinícius Coelho, tá? E vou botar a foto dele por cima de mim porque eu ainda não consigo colocar o vídeo para vocês aqui na tela, mas eu vou estar lendo para vocês a matéria e depois eu vou colocar o áudio dessa fala do PVC, beleza? O Palmeiras tem um acerto com o Fluminense para a venda do atacante Rony, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, que é o canal deles no UOL. Segundo o PVC, a transação depende agora do acordo salarial entre Rony e Fluminense. Primeira coisa para deixar claro aqui com vocês. Está tudo certo entre Palmeiras e entre Fluminense. Para o Rony ser o jogador do Fluminense em definitivo, o Fluminense comprar o Rony, tá? Tá tudo certo, tudo alinhado, tudo acertado. O que falta agora? O que falta agora é o Fluminense acertar as bases salariais com o Rony, tá bom? Vou ler para vocês. Palmeiras e Fluminense se acertaram sobre a venda de Rony. O Rony tem tudo para ir para o Fluminense, disse PVC. E disse mais. Está sacramentado? Não. Não está, porque tem que acertar o salário do Rony no Fluminense, disse Paulo Vinícius Coelho. Se aceitar a proposta do Fluminense, Rony deve ganhar menos do que recebe atualmente no Palmeiras, detalhou PVC. No Fluminense, nem Thiago Silva recebe R$1 milhão por mês. Thiago Silva tem muita questão, sabe, de ser um garoto propaganda da Superbet. Então o Fluminense tem que fazer aí alguma coisa dentro desse tipo de amarração de metas para tentar convencer o Rony a vir para o Fluminense, ok? Então vou repetir, no Fluminense nem Thiago Silva recebe R$1 milhão por mês e Rony recebe um pouquinho a mais que isso no Palmeiras. Olha aí. Então o Fluminense precisa adequar a situação salarial do Rony no padrão Fluminense e ele pode ter um padrão parecido com o Thiago Silva, mas depende da vontade do Rony. O Fluminense vai fazer a proposta. O Rony vai dizer se aceita ou se não aceita, tá? Daqui a pouquinho eu vou te falar aqui que já teve uma situação nova, atualizada sobre essa primeira proposta. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender não. O salário pode ser um pouco menor do que o do Palmeiras e negociar compensações, como luvas. Entre Palmeiras e Fluminense está tudo certo. Agora, entre Rony e o Fluminense precisa acertar o salário, disse Paulo Vinícius Coelho. Rony tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, mas perdeu espaço com Abel Ferreira na temporada passada e entrou na lista de jogadores negociáveis do clube. Além do Fluminense, o atacante também interessa a outros 5 times brasileiros e ainda tem a expectativa de uma oferta do exterior, tá bom? Então, essa é a situação de Rony. O Rony tá livre praticamente no mercado, Palmeiras não quer ficar com ele,
tá? Tá procurando uma oportunidade de mercado e o Fluminense surge como essa nova oportunidade de mercado. Sendo que se acertou as diretorias, Leila Pereira e Mário Bittencourt. O Rony agora pode ser jogador do Fluminense. Tá tudo certo entre a gente. Agora vai lá e define com o Rony quanto que vai ser o salário dele aí no Fluminense. E aí eu quero te trazer aqui uma informação, tá? Agora de urgência. O jornalista que trabalha junto com o PVC, lá no De Primeira, né? Fazendo esse vídeo também no YouTube, pelo canal UOL, o André Hernan trouxe que a primeira proposta do Fluminense para o Rony foi recusada. Vou colocar para vocês o print aqui em cima de mim aqui, ó. Primeira proposta do Fluminense para o Rony foi recusada. Fagner, que proposta é essa? Qual é o valor dessa proposta? Eu não sei te informar, tá? Essas coisas, elas ficam dentro de um campo muito, sabe, sigiloso. Não informa isso. Não informa. O Thiago Silva, eu acredito que ele ganhe no Fluminense algo em torno de 800 mil mensais. Eu acredito que o Thiago Silva ganha 800 mil mensais no Fluminense. E com metas, bônus e outras coisas, garoto propaganda da Superbet, o salário do Thiago Silva vai lá para casa de R$1,5 milhão. Por aí. É assim que é a amarração do Thiago Silva com o Fluminense. O Fluminense teria que fazer a mesma coisa com o Rony. Armar, sabe, uma situação adequada ao que o Rony ganha praticamente no Palmeiras, tá? Para o Rony ganhar aqui no Fluminense. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Se o Fluminense só pode pagar, exemplo, 700 mil ao Rony, tem que falar pro Rony o seguinte: se você, na temporada de 2025, alcançar tal meta, você aumenta o teu valor salarial para tantos por cento. E você também vai fazer parte de uma propaganda junto com a nossa patrocinadora, onde vai ser o garoto propaganda e você vai ganhar mais tanto por cento. Basicamente uma adequação que é o Thiago Silva. E aí você faz com que o Rony ganhe próximo àquilo que ele ganha no Palmeiras, tá? O Rony, a princípio, não está abrindo mão de receber o salário que ele ganha no Palmeiras, que é um pouco a mais do que 1 milhão. O que é um pouco a mais do que 1 milhão? 1 milhão e 100? 1 milhão e 200 mil? Não sei. A gente vai ter que, né, ficar com esse valor aí na nossa cabeça. Mas vamos colocar que seja 1 milhão e 100 mil. O Rony não vai ganhar 1 milhão no Fluminense. Não vai ganhar. Mas o Fluminense tem que amarrar alguma coisa para poder fazer isso aí pro Rony ser jogador do Fluminense. Entre o Palmeiras e entre o Fluminense, tá tudo certo. O Rony é jogador do Fluminense. Só que falta o Rony. O Rony tem contrato com o Palmeiras, então ele fala: eu não sou jogador do Fluminense, eu sou jogador do Palmeiras. Tenho um contrato até 2026. Quem quer me vender é vocês. Agora o Rony também tem que ter a boa vontade. Se o Rony não tiver essa boa vontade, cara, eu falo pro Fluminense até tirar o chapéu dele, sabe, de campo. Tira o time dele de campo. Cara, você fechou com o Palmeiras. O jogador não tá querendo, né, se adequar dentro daquilo que você pode pagar e até mesmo oferecendo metas e bônus para poder ele ter um aumento maior ainda de vencimentos. Se o jogador não quer, ele não quer, é porque ele não quer jogar no Fluminense. E se tem uma coisa que eu não concordo, desde já eu vou deixar aqui a minha opinião, é que o Fluminense não tem que contratar ninguém que não queira vir pro Fluminense. Se o jogador não quiser vir pro Fluminense, o Mário, quem negocia isso, tem que entender. Acabou. Primeira pergunta que eu acho que tem que ser feita: Rony, tudo bem? Tudo bom. Cara, sou o Fluminense. Se eu te fizer uma proposta bacana, você tem um interesse? Gostaria de jogar no Fluminense? Pô, tenho interesse. Então, beleza. Tenho interesse. Agora, se não tenho interesse, filho, cara, nem vai. Só que a gente tinha uma primeira informação que foi trazida pelo colega Jorge Nicola, tá? Que também é muito conceituado na internet, no YouTube, canal do Nicola, que disse que o Fluminense já tinha um acerto entre o staff e entre o jogador, faltava com o clube. Só que o que a gente está vendo agora é o contrário. Agora a gente está vendo que o Fluminense acertou tudo com o Palmeiras, já está tudo certo para venda, só que falta agora o acerto com o jogador. Deixa eu colocar um pouquinho aqui a voz do Paulo Vinícius Coelho, do PVC, para vocês
ouvirem, tá? O que ele falou. Eu falei pra vocês aqui a matéria, mas vocês vão ouvir aqui agora, tá bom? Escuta aí. E eu já abro aqui porque informação tem prioridade. PVC, muito boa tarde pra vocês. Estávamos entrando no ar. PVC recebe uma ligação importante envolvendo o mercado da bola, o Palmeiras. O que a gente tem de novidade, PVC? Palmeiras e Fluminense se acertaram sobre a venda do Rony. Então, o Rony tem tudo para ir para o Fluminense. Está sacramentado? Não está. Por quê? Porque tem que acertar o salário do Fluminense, o salário do Rony no Fluminense. Importante, o Fluminense é um clube que raro no futebol brasileiro. Nenhum jogador, nem o Thiago Silva, recebe R$1 milhão por mês. Nenhum jogador. E o Rony recebe um pouquinho mais. Então o Fluminense precisa adequar a situação salarial do Rony ao padrão Fluminense. E ele pode ter um padrão parecido com o Thiago Silva. Mas depende da vontade do Rony, tá? O salário pode ser um pouco menor do que ele recebe no Palmeiras e negociar compensações. Palmeiras e Fluminense, Rony sai do Palmeiras e vai para o Fluminense, tudo certo. Agora, entre Rony e o Fluminense, precisa acertar salário. Olha só, notícia exclusiva em primeira mão aqui no De Primeira, trazida pelo PVC, de que Rony pode ser jogador do Fluminense em breve. Palmeiras e Fluminense estão acertados e agora o Fluminense negocia diretamente com o jogador as bases salariais e como isso vai se dar. Ô Hernan, a gente já trazia ontem aqui como o Rony estava badalado no mercado, né? Recebendo muitas ofertas, sendo sondado por muitos lados, então já indicava uma saída e uma possível saída, pelo menos, do Palmeiras até ontem. E agora temos mais uma novidade. O Fluminense foi um dos clubes, dos 6, né, que a gente citou aqui ontem, que foram atrás do Rony. A questão toda é que, assim, o acerto entre os clubes é um caminho, é um primeiro passo. E a questão mais difícil nessa negociação é a questão de acertar com o jogador. E não é só, como disse o PVC, o acerto do Fluminense com o Rony na questão salarial, na questão de tempo de contrato, mas principalmente a questão do Rony com o Palmeiras, o acerto de saída do Rony com o Palmeiras. Existe toda uma questão ali da saída do Rony que é bem diferente do que foi a saída do Gabriel Menino, da saída que foi do Dudu. Então o Rony entende que é uma saída por serviços prestados, uma negociação que vai ser boa para ele. Então a palavra final nessa negociação vai ser do Rony. E o Rony, além dos clubes brasileiros, também aguarda propostas de fora. Existem possibilidades fora do Brasil para o Rony, e o staff dele vai aguardar todas essas ofertas e vai analisar todas essas ofertas. Então é um primeiro passo dado, como o PVC trouxe aí pra gente com exclusividade, mas a parte mais difícil me parece ser a do jogador na saída do Palmeiras. Isso pode complicar, PVC, essa negociação, já que entre os clubes já está tudo acertado, mas falta essa parte que é do jogador, que é uma parte muito importante, que é o din-din que vai cair todo mês ali para ele, ainda mais ele com tantas ofertas aí nessa janela. Isso pode dificultar a negociação, pelo que você trouxe aqui, o que dá para a gente compreender nesse sentido? Não, pode complicar. Tanto que a gente não está dizendo aqui, a gente não mandou tocar sirene e dizer que está fechado, porque não está fechado. O que tem é o seguinte: o Palmeiras e o Fluminense se acertaram quanto ao valor da rescisão do contrato do Rony. Isso está certo. Ponto. Agora, o Rony vai sair do Palmeiras para ganhar menos. Ele pode ganhar até mais, dependendo do acordo que ele fizer com bônus. Mas ele vai sair para ganhar um valor mensal menor do que ele ganha no Palmeiras. Em torno de 20%. Então, de 20% menos que ele ganha no Palmeiras no valor mensal. Mas isso pode se resolver nas luvas. Ou seja, ele pode ganhar mais ou igual na soma das luvas, na soma dos bônus, das premiações. É esse arranjo que o Fluminense está tentando fazer com o Hércules, pai do Rony,
para tentar acertar o salário. Então, entender, o Rony não vai sair do Palmeiras para ganhar menos do que ele ganha, mas ele vai sair do Palmeiras para ganhar menos do que ele ganha no salário mensal. Porque o Fluminense não tem... Lembra, 2 semanas atrás, o Zé Rafael, uma das razões de não ter dado certo a saída do Zé Rafael e do Gabriel Menino Fluminense em troca do Martinelli, que o Palmeiras tinha interesse, claro que a razão principal foi que o Palmeiras disse para o Fluminense que precisava tirar o Gabriel Menino dessa negociação porque estava pintando uma outra possibilidade. E foi a possibilidade do Paulinho. O Menino estava negociado com o Fluminense. Menino e Zé Rafael pelo Martinelli. O Menino saiu e foi para o Atlético Mineiro. E o Zé Rafael? O Zé Rafael ganha muito mais do que o Fluminense pode pagar. É o caso do Rony. Então o que pode emperrar? O Rony pode não acelerar e não vai. O Rony não precisa sair do Palmeiras. O Rony tem contrato com o Palmeiras. Então é isso, a situação do Rony é essa, como disse aí o PVC, como disse o André Hernan, tá? O Fluminense já teve a primeira oferta recusada pelo staff do jogador e vamos ver o que o Fluminense vai fazer, talvez uma segunda oferta para tentar fechar esse contrato, né? Talvez de repente deva ter surgido o seguinte: vocês estão recusando essa nossa oferta, tá? Qual seria a contraproposta de vocês para que a gente pudesse analisar, para poder a gente fechar esse acordo? Porque a gente quer muito contar com o jogador. Só que o que vocês podem nos oferecer de contraproposta para a gente avaliar e chegar num denominador comum? Basicamente a negociação ela acontece dentro disso, né? Não fica aqui, eu tô te oferecendo 700 mil, recusei, 800 mil, recusei, 900 mil, não é assim que funciona. Eu recusei 700 mil, qual é a contraproposta que você me faz para você assinar comigo? A gente quer para jogar aí no Fluminense 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil a gente realmente não tem. Agora, nós temos o interesse em contar com o atleta. A gente faz aqui uma última oferta. 900 mil mensais e mais metas batidas, pode chegar até 1 milhão e 200 mil mensais. Vocês aceitam? Não aceita. Obrigado, vai com Jesus e acabou a história. Porque não tem que ficar assim também. Tem outros jogadores aí no mercado que você pode chamar, entendeu? Se o Rony tiver querendo muito isso. E outra coisa, se a negociação tiver se arrastando muito para isso, talvez é porque o jogador, no fundo, não queira vir e vestir a camisa do Fluminense. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? A gente segue aqui acompanhando. Assim que houver uma oficialização por parte do Rony, porque agora só falta a parte do jogador, a gente volta a trazer aqui com vocês, tá? Seja fechando ou seja negativando essa negociação, beleza? Tamo junto, deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilha também esse vídeo. Tamo junto, saudações tricolores.